Opa, pera aí, eu tenho um presente de Natal pra você. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais 100 mil reais no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita e clica agora. Olha aqui, o Fábio Carilli, você vai ouvir, Abel no Flamengo, eleição do Flamengo, não tem ele. Desde que eu me conheço por gente, o Paiva Neto fala, ele tá voltando. Você nunca falou nada. Agora o Carilli tá falando 2 meses, aqui você tá enchendo o saco. Você fecha. Não voltou ainda? O Fábio Prado recebe até hoje boleto da LBV por causa do Eli Coelho, daquela história. Todo fim de ano. E fora por falar em boleto, o Pipinho acabou de pagar o boleto dele. Acabou. Não é boleto, é um carnezão, velho. Bom, Pascoal, e o Carilli? Mas tem um que vai pagar. Agora que vai Carilli! Carilli! Na minha visão, o Carilli pode ser que venha, mas pode ser que também não. Puxa vida. É hoje, hein? Vai, Pascoal! Bom, na minha visão, o Carilli foi o mais ético possível em toda essa situação aí. Ele quis... Moro não consegue se controlar ali, ó. Aí vai dar certo ou não vai? A vida dele. Pode ser que sim, pode ser que não. Quer falar? Negócio hoje eu acho tá todo mundo que tá enrolado. Hoje tá todo mundo falando, ele acertou. Hoje tá enrolado. Vou dizer agora pra vocês de novo, Fábio Carilli não acertou com o Corinthians ainda. Mas já recebeu a proposta? Não. Recebeu. Mandaram pelo correio? Recebeu. Tá uma negociação. O clube árabe lá não é tão simples quanto eu falei, vai pagar multa e vai sair. Eu falei. Nos destaques da rodada desse fim de semana lá, tá lá o Fábio Carilli. O que a pessoa falou pra mim é uma pessoa falou pra mim o seguinte, ele vem, só que não vai ser tão fácil assim. Uma outra pessoa falou pra mim, está difícil. Não, então esse negócio que os caras falaram, ele já acertou. Não acertou. Não acertou, não. Não acertou. Primeiro porque isso é uma informação. O príncipe... Não, porque tem muita notícia rolando hoje que ele já teria acertado, que ele já pediu Maxi Lopes ou Leandro Damião, que ele chega dia 15 de dezembro no Brasil. Informação que eu tenho, e isso não procede. A informação que eu tenho, não tem plano B. O pessoal que está lá é o seguinte. Eles devem fazer pelo menos mais 2 jogos. Um nessa sexta e o outro na outra quinta. Ixi, então vai demorar. Olha lá, porque isso é o destaque dele nesse fim de semana lá, o destaque da rodada. Porque eles precisavam ter feito a sacanagem que fizeram ali embaixo? De escrever aquilo? Palmeiras não tem mundial. Pra que isso? Pra que isso? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Pra que isso numa postagem há 5 minutos na Arábia? Você é um baita anti, mesmo. Estamos há 5 minutos. Os caras não conseguem. É só zoeira. Você pode dar informação? Mas eles estão zoando. Se imponha. O que eu tenho de informação... Eles não. Ele que falou. Ele. Esse rapazinho aí, esse aí, ó. Esse senhor aqui, ó. Não vai dar meu telefone pra ninguém. Não. Tem hora que eu tenho vontade. Aqui tá escrito ali, eu vou falar um negócio pra você. Tem hora que eu tenho vontade. Mas vai, Pascoal! Aqui é o seguinte. A informação que eu tenho é que eles devem fazer pelo menos 2 jogos. E o príncipe conversando com, não só com o Carilli, mas com todos lá. O Palmeiras tem mundial? Como? O príncipe não. Para, Flavinho! Não pode falar nada. Não, deixa dar informação. Disse não entender porque eles querem voltar. O príncipe disse, eu não entendo porque vocês querem voltar. Por que vieram? Falta isso, né? Por que vieram, então? Concorda que falta a estrutura física que eles esperavam, que ele prometeu construir, até agora não começou a construção? Quanto tempo ele trabalhou no Corinthians? Quem? O Carilli. 9 anos. Não, 11 anos no total. 11 anos. O primeiro ano que ele trabalhou no Corinthians, o Corinthians tinha estrutura? Não, tinha container pra fazer. Container para os caras tomar banho. Chegou com o Mano, não. Depois foi sendo feito. Isso provavelmente o príncipe vai fazer. O sheik, seja lá quem for. Na minha visão, isso pesa minimamente. O príncipe até disse a eles, o que eu tenho de informação, fiquem até o meio do ano, fiquem até o meio do ano para terminar essa primeira fase do campeonato. Isso não será feito, eles disseram que não tem condições, que eles têm que voltar agora, pagando a liberação que tem que pagar. O príncipe não entende porque eles têm que voltar, porque o príncipe se apoiou neles, o time é quarto colocado no campeonato. Está se sentindo sacaneado. Está se sentindo prejudicado. Está se sentindo prejudicado. E não entende porque o pessoal que está lá quer voltar para o Brasil. Só que a informação que eu tenho é a seguinte, se fosse um outro time, haveria um outro pensamento, poderia se deixar um pouco mais para diante e não aceitaria algumas, como é o Corinthians. Isso abala todos que estão lá, por ser um pedido do Corinthians.
por ser o Corinthians, por voltar ao Corinthians. O sentimento que eles têm com o Corinthians de ter a conquista, as conquistas que foram feitas, o trabalho que foi realizado. Isso pesou e vai pesar na hora do acerto. A proposta está lá, o Carille já sabe o que tem de proposta, mas ainda não definiu a situação. Na informação que eu recebi, eles devem fazer 10 jogos, sexta e quinta, e aí depois a solução poderá ser dada... Sexta agora e quinta na semana que vem. Pelo menos mais 2 jogos. Mas eu acho que o principal, Pascoal, independente desses 2 jogos que ele fique lá, e ele vai ficar de fato para cumprir aí pelo menos essa determinação do Sheik. Não sei se são as mesmas informações que você tem, alguma coisa parecida. Exatamente. Mas é o que eu recebi de informação. Exatamente isso também. Mas eu acho que o ponto X da questão é o Corinthians depositar a multa. O valor da multa lá para depositar na conta do Carille. Não, ok, mas independente de depositar na conta do clube, do Carille, é o Corinthians... E quanto é essa multa? Esse valor 700 mil dólares. 2 milhões. Eu já li 750 mil. São 2 milhões e 600 então, quase 2 milhões a partir do momento que o Corinthians ele se desprender desse valor, pagar a rescisão contratual do Carille, Pascoal, o acordo está fechado. Independente dele chegar no dia 15, no dia 30, em janeiro, enfim. O Corinthians... O acordo então, paralelo tá difícil, na conta do Carille, acabou. Então o que está difícil? Não está difícil, porque agora, Flavinho, o Corinthians ele apresentou uma proposta. O empresário já sabe o quanto o Carille... Beleza, é isso? Ok. Você sempre oferece para tentar arrancar um tinguá a mais. Sempre pode acontecer essa situação. Tá na cara que o Corinthians ele já deve ter oferecido muito próximo do que ele já pode pagar para o Carille. E agora o empresário ele vem na função de empresário tentar valorizar o seu cliente e falar, opa, aqui está baixo, quero tanto. E aí depois você alinha e mas então, mas por que tem essa informação que está difícil, Benja? A informação que eu tenho é que está difícil, que não está tão simples, que não era só... Você tem 2 informações, uma que está difícil e a outra que ele virá. Sim, o Corinthians trabalha, o Corinthians hoje não tem plano B. O Corinthians trabalha com o nome do Carille. Com a certeza que o Carille virá. O Corinthians tem a certeza que o Carille virá. Porém, não está tão fácil ou quanto eles imaginavam. Isso que o Mano fala, pegar a grana, depositar... Não, mas o que está difícil? O Carille está pedindo mais? Porque não é só isso. Ainda não consegui descobrir o motivo, mas não é só isso. Porque eu tinha informação que pagou a multa, vou embora. Isso. Não é. Aí seria fácil. Não é. Não, mas, ô Benja, é o que eu acabei de falar. Pode haver, por parte do empresário do Carille, uma contraproposta. O Corinthians ofereceu X. Não, mas não é só o Carille. Ele pode chegar lá e falar, quero Y. Não, mas não é só o Carille. Tem também uma coisa lá na Arábia. Não está só nisso. A partir do momento que você paga uma multa rescisória de um contrato, você está livre. Então, eu estou te falando que eu falei para as pessoas e as pessoas falaram para mim. Precisa ver o que tem ainda embrulhado. A informação veio. Não está tão simples assim. Eu sei que o príncipe disse uma pessoa que eu falei, 6 meses. Uma pessoa que eu falei para mim ligada ao Carille, esse falou, olha, eu não tenho certeza que vem não. Uma pessoa ligada ao Corinthians falou, ele vem. A informação que eu tenho é que tá 99,9,9 agora fechado. Tá bom. Então, vamos na tua e eu não vou na minha. Não, você tem a sua informação, mas a minha é que já está praticamente encaminhado e praticamente fechado. O Carille será técnico do Corinthians. Não, eu não falei que ele não será. Que tá 99,9 não tá. Mas com relação aí ao que você disse que pode emperrar, seria uma questão aí burocrática envolvendo o contrato ou seria algo... Eu tô te falando, o Corinthians não acha que vai emperrar. Não, com relação à contraparte. O Corinthians só falou assim, não é tão simples, mas eles não acreditam que vai emperrar. É capaz de convencê-lo a ficar? Então, o que eu tô perguntando é com relação, por exemplo, ao contrato, pode ser alguma coisa amarrada dentro do contrato ou pode ser algo afetivo? Diante de tudo que a gente conversou aqui, o Carille numa dessa fala, pô, o cara acreditou no meu trabalho, tô deixando o time na mão. Em termos disso aí, do lado emocional, se pesar só o lado emocional, o Carille volta amanhã. Então ele não tem vínculo nem apego. Emocional nenhum. Agora, ele tá bem, o time tá bem, os árabes lá estão felizes da vida com ele, entendeu? Um time que subiu, eles juntaram um time, eles não tinham um time. Isso pra mim eu leio. Como dinheiro. Eu vou pra você. O que os árabes acham é o seguinte: ele conseguiu fazer tudo isso nesse prazo mínimo de trabalho lá. Ele está há quanto tempo lá, mano? Nem isso? 6 meses. 5 meses agora. 5 meses, 6 meses. Meio ano. Então, não, fez 6 meses agora. Tem 6 meses. Eles conseguiram montar uma estrutura de time, dar uma cara pro time. O time ganhou agora do Al Nassr, que é um dos principais clubes. Está ali numa situação confortável para o time que tinha como meta não ser rebaixado. E os árabes não... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vivendo esses dramas. Para que vai tirar um cara que está dando certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós dissemos aqui, em algumas ocasiões,
que no passado você chegava na Arábia, você deixava lá o passaporte com o sheik, o mano até brinca, né? Que virava mousepad do sheik. E que hoje em dia isso não tem mais. Será que não tem mesmo? Não tem isso mais. Na Arábia Saudita? A FIFA na Arábia Saudita? Caras, imagina. Na Arábia Saudita, eu sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu acho que tem que ainda mais um país como a Arábia Saudita. Tem que ter muito jeito, entendeu? Flavinho. Não, que é um país muito fechado, muito, tem razão. Mas mudou muita articulação para poder. Mudou. A própria FIFA ela já disse que haveriam sanções em caso de algum descumprimento de contratos. E isso os times estão levando muito a sério. Mas vai ter uma Copa do Mundo lá, né? Ao país não em si. Querem a cultura ali é uma cultura muito fechada. É muito fechada. O estrangeiro ele sente demais a cultura e outra local. Coisa, o país é dirigido a mão de ferro lá pelo... É uma ditadura. É uma ditadura. É uma família. É uma pesa sobre ele aí. É uma monarquia que... É uma acusação de assassinato de jornalistas e tudo mais. É uma ditadura dura. Que é tolerada pelo resto do mundo, porque os caras têm petróleo. Exatamente. Então, ninguém fala nada da Arábia Saudita. A gente precisa ver essa questão. Mas existem hoje... a velocidade com que as informações circulam hoje, existem mecanismos hoje envolvendo a própria FIFA, tratados internacionais. Acho que essa coisa de passaporte entrou pro folclore. Entendeu? Acho que isso não acontece mais. Ninguém iria pra lá. Eu tô levantando aqui, porque o que eu acho que o cara impede o Corinthians de pagar a multa e ele voltar. Então, se for só isso, é fácil. Às vezes o cara deu um adiantamento pro Carilli de não sei o quê. Não, mas deu 30%. Então, aí ele vai, teve de luvas. Aí ele precisa devolver, aí pode ser que isso tenha dificultado alguma coisa. Não, mas se ele já gastou uma parte, se não gastou, sei lá, não sei. Se ele assinou um contrato de 3 anos, recebeu 30% adiantado, significa o quê? Que ele tem que ficar até o final em um ano de trabalho. Pelo menos. Aí, ou então devolve dinheiro. Mas vai ver que ele pegou o dinheiro e comprou uma casa, 2 apartamentos, não sei o que o cara faz com o dinheiro dele, mas aí precisa... Pode ser. Entendeu? Pode haver algum dificultador aí nessa história. Mas a intenção dele de voltar, pelo jeito, existe. Tá muito claro. Mas ele vem fazendo um bom trabalho, pelo que deu pra ler ali na hora. É um bom treinador. É só colocar de volta lá que eu leio de novo. E a imagem lá dos destaques da rodada. Então isso, não pode mais brincar. Não, o Corinthians agora não pode. O Corinthians não pode brincar. Então eu acho que o árabe vai tentar convencer o Carilli a faz cara feia, você pipoca? Eu não falei isso, cara feia nenhuma. Cara feia, você pipocou? Mas eu não fiz cara feia. Aqui toda vez que eu falar do Corinthians, sou Flávio Gomes, ele podia tudo, zoa tudo. E aí a gente quer dar informação, não pode. Olha lá, tá vendo? O que tá escrito ali? Ali, ó. Eu não entendo nada, é muito difícil. Auxiliar campeão mundial pelo Corinthians, entre parênteses, o Palmeiras não tem, fecha parênteses. Por que você pega no pé do Fábio Carilli... O Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro e você, ao invés de exaltar o título brasileiro do Palmeiras... Eu exalto, eu acho que foi um grande título, foi muito importante. Não, você fala com o desdém do brasileiro. Não falo com o desdém. Fala assim. O campeonato foi ruim, foi a pior média de gols da história do Campeonato Brasileiro, hein? Tem um lado positivo também, que foi... Não, a melhor média foi boa, mas a melhor média de do Palmeiras foi alta. Acho que foi a maior de todas. Não foi maior que a do Corinthians no ano passado. Então. Não foi um recorde de pontos, acho que não foi. Não foi recorde de pontos, mas enfim. O Flamengo terminou o segundo turno, foi o recorde de pontos. O Flamengo termina como vice-campeão com 72 pontos. Sim. É a maior pontuação. Junto com o Grêmio e com o Atlético, mas ele tem mais vitórias. Com 20 times não é o recorde? De pontos? Eu não tenho, porque a gente lembra que na transição para pontos corridos a gente chegou a ter Teve campeonato com 24 pontos. Sim, mas acho que não. Vou dar uma olhada. O Cruzeiro fez 100 pontos, não fez? Sim, mas eram 24 Sim. Agora eu acho que com 20 times, eu acho que é a melhor campanha. Dá uma olhadinha, eu não sei, eu não lembro. Pontos. Não sei nem onde procurar isso. Tá, mas a gente tá falando... Mas do Carilli. Então eu acho que assim, pode haver alguma tentativa do time árabe, do Sheik, de seduzi-lo, convencê-lo a ficar lá, pô. Cara, você veio aqui, cara, tá fazendo um trabalho legal, você tem tudo que você pediu, nós estamos construindo não sei o quê, pô, sabe, qual é? E aí pode ser que isso toque, e pode ser que ele tenha que devolver algum dinheiro, que eu não sei se ele ainda tem, se gastou. Por isso que o Menja deve ter essa informação que não está tão fácil assim, pode ser isso. Tem gente cravando que ele já está até montando o time, pedindo jogador. Não, ok, eu não tenho essa informação.
Honestamente, eu não E tenho. ele pediu jogadores, eu não tenho Então, essa informação. tá todo mundo falando, não, ele já está montando o time, não tenho essa informação. Mas seja como for, o Corinthians precisa começar a montar um time mesmo, né? O Corinthians já tá montando, apresentou 2 jogadores. O Mosquito e o... Não, são 4 já. São os de ontem apresentou Tem o Richard aí que tá fazendo o Richard já passou no exame médico. Vai ser apresentado amanhã, E o centroavante que veio da Ponte Você viu o que ele Preta, falou? Luiz. o André Luiz. Você não viu o que ele falou? Não. Mas o André Luiz Tá é lado bem. de campo também, né, Pascoal? Ele não é muito centroavante, não. Apresentou o Mosquito já? O Mosquito já tá lá. Já também. tá lá, já tá treinando. E o Borrachudo? E o Michel Agora, Macedo, são os 4 que o Corinthians... o Corinthians tem que resolver isso rápido, porque daqui a pouco também fica sem treinador, vai que ele não vem. Mas eu repito, Mas já não, nem tem que resolver. se eu os fosse árabes quiserem apostar, que ele fique lá, mas se eu ele fosse disse que vai ficar mais apostar, 2 semanas? se alguém falar pra mim, casa uma grana, eu caso que ele vem. Eu aposto que ele vem. Eu também aposto que ele vem. Se o Corinthians Vai ter- é seguro disso, vai não está ter- seguro Só que vai custar, acho que um pouco mais caro do que estava pensando. vai porque a ter que coisa está chorar muito na bem rampa, mas vai encaminhada. ter que Se não pagar. tem plano B, se o Corinthians já está tranquilo Corinthians em tá relação a convicto 2019, que ele será o treinador. eu acho que a coisa está bem encaminhada. O Corinthians E ele se só tá não trouxe convicto- o Carille ainda, sabe por quê? Porque o Corinthians é pão duro. O Corinthians ele tá tentando barganhar ao máximo o preço que ele vai duro pagar. não tem dinheiro. Com relação à multa, o Flavinho. A multa o Corinthians, não tem que discutir. a primeira hipótese, o Corinthians pegou e falou, tenta aí um acordo. Óbvio que o time falou, bacana, se não chuviscar Claro, não claro, sai. sai. Segunda alternativa do Corinthians, Parcelar. vou colocar jogadores para compor o valor aí e oferecer pro Sheik. O Sheik olhou lá o que tem ali e falou, amigão, eu não sou trouxa. Terceira Quando ele leu possibilidade, escrito Jonathan. pagamento da multa. É isso. Com relação ao salário do Carille, o Corinthians ofereceu um percentual ali e falou, ó, o que eu posso pagar é isso. É natural, Flavinho, que a outra parte faça uma contraproposta. Quem não faz isso numa negociação? Você vai vender um carro, o cara fala, ó, custa tanto, o cara fala, ó, ofereço tanto. Aí você fala, pô, aí tá muito baixo. Você alinha. Então é uma questão aí de negociar e conversar. Isso está muito próximo do desfecho. Tá na cara que o Carille quer voltar, o Corinthians quer contratá-lo. E é a situação quando os dois querem, Pascoal. Possivelmente nasce a criança. Possivelmente nasce a criança. Isso vai acontecer nos próximos dias. Mas tem Não um tem amante como no dar meio errado. da parada aí, que é o time lá, né? Não, tem o casal. A televisão aqui. Opa, cadê a nossa TV? falou que tem televisão ali pra doar. É, Não tem pra doar nada, não. não? E com relação aos reforços, Pascoal? Mas independente então, do se Carille, o mas aí é o Corinthians está seguinte, eu- considerando que o Carille vem mesmo e tem essa convicção, eu não duvido que esteja montando o time, eu não sei, mas que tenha pelo menos consultado o Carille. Escuta, e aí, vamos poder começar a trabalhar, porque tem que trabalhar logo, né, Pascoal? É que a contratação ontem eles fizeram lá Já tá aquela- meio atrasado eu, até. não, eu não acho que esteja acontecendo isso ainda. Você acha que não? Você Não. me perguntou isso. Não, de jeito nenhum. Caso você Não. venha, o que você acha? Nada, imagina, Tem? isso não é discutido assim. E aí, o que você acha? Eu não sei. Nós vamos- estamos atrás, nós sentam estamos no ar. falando com o Sassá, com o Thiago Neves, nós já trouxemos esses jogadores aqui, e aí? Ele vai dizer, poxa, vocês trouxeram uns caras que pra mim não interessam, eu prefiro outros. Mas aí isso aí não foi feito porque não tem contrato Sassá, com o Corinthians. fechou já? Não é Mas obrigação. o Cruzeiro quer mais dinheiro do que o Corinthians ofereceu, Pascoal. Por quê? Por mais que o Sassá? Sassá seja hoje a quarta opção para a posição de centroavante, que você vai ter lá o ano que vem, o Fred 100% é ele o titular. O reserva imediato é o Barcos. E o terceiro Raniel. jogador para aquela posição é o Raniel. O Sassá seria a quarta opção. Isso se não falar do Rafael Cara, eu Sobis. mantenho, se eu fosse o Cruzeiro, eu manteria O os Rafael dois. Sobis não permanece. Então, o Sassá seria a quarta opção. Para um lugar que você tem aí um time, o Flavinho, muito forte, e o Cruzeiro ele não costuma fazer o que o Palmeiras faz, o Cruzeiro ele tem um time titular que disputa todas as competições. O Mano Menezes ele não tem dois times. Ele vai lá e coloca todo mundo para jogar. Em ele reveza legal também. algum momento ele tira aquele jogador que está cansado, Pascoal, mas a base é preservada. Ele não tira um time inteiro, como o Filipão fez. Então a situação do Sassá lá é praticamente de banco eterno. Você acha que o Sassá ele entra no lugar ali, por exemplo, do O que eu acho é que a experiência na que segunda foi feita no posição ali. Palmeiras, ela pode ser replicada e exatamente. pode mudar É o que ele tá falando. O próprio Cruzeiro. E aí vale a pena ter, Se ele entendeu? tiver os dois dois. times. Ah, não, mas aí é 4 centroavantes. O Sassá não joga só de... Não joga. O Sassá Joga joga aberto gente, também. joga aberto. Mas é que também. tá. Joga O lado aberto de E o Sassá sempre que entra, lado o de jogador é campo um você tem bom uma reserva. ponta, o o cara- Robinho, na outra ponta você tem o Não, Arrascaeta. não é pra jogar Tem desse o jeito. David. Não é pra jogar desse jeito. Ele pode jogar junto com o atacante. Pode jogar com o mas atacante exato. por O esquema dentro. que o dois Cruzeiro fios joga exatamente. ali, Não, o Cruzeiro, porque quem faz isso aí é o Thiago Neves. Viu? Quem faz é o Thiago Neves. É o centroavante, o Thiago Neves e 2 linhas de 4. Cruzeiro vai jogar muita que joga. competição. O Mano, nem pra me ajudar. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 com 81 pontos. Um a mais. Um a mais que o Palmeiras. Então esse recorde aí é do Corinthians. Aí, 81 pontos. É, Coringão. Vai, hein? Corinthians! Então é até na baixa, hein, Pascoal? Até na baixa. Até na baixa fazendo história. Mas o negócio é o O seguinte. Corinthians ainda vai ter 28 jogadores Ô, Pascoal, voltando de o empréstimo. Mauri Lima volta ou não volta? Volta? Não volta, Pascoal. Volta. Não Eu já- volta. já- Vai olha, na minha, eu Pascoal. já perguntei Não A volta. informação que eu tenho é que não. Que não que é o volta, único que Pascoal. fica. Eu te falei ontem, Eu você não conversei acreditou com em mim. as pessoas. Ele volta. Vai ficar sozinho? Ele vai ficar sozinho na Arábia? O que me disseram é o seguinte, tinha umas coisas para acertar, mas já se Acertaram? acertou.
Depois eu te dou aqui. Eu continuo Tinha umas coisas pra bancando- acertar, mas já acertou. Continuo bancando Com quem? que Com não o Cássio volta. É o ou único da com o Andrés? comissão antiga Quando? que não volta. É o único que não voltará, Pascoal. Você Ele acha? é o Não, treinador acho de não. goleiros, é isso? É certeza, Pascoal, ele não volta. É o único da comissão que trabalhou com o Carille que infelizmente não volta, porque é um grande profissional. É um cara aí que fez história dentro do Corinthians, ele inclusive chegou já em 2008. Mas junto com por o quê? próprio Carille. Imposição do Cássio, alguma coisa assim? Então, Sormani, é difícil a gente falar a respeito aí de uma situação que a gente não está vivendo. Mas ele tinha aí uma certa desavença com o Andrés e é isso que pesou bastante. Mas se os goleiros do time também fizessem uma pressão para que ele voltasse, poderiam contornar a situação. Claro. Eu não sei se houve de fato esse apoio por parte do grupo para que o Mauri voltasse. Mas é um cara, a informação que eu tenho é essa, de que ele não volta. É o único da comissão que fez parte durante algum tempo aí com o Carille, trabalhando no Corinthians, que não voltaria. Permanece o atual preparador de goleiros. Bom, a informação que eu tenho aqui, perguntei para uma pessoa e ela me disse o seguinte, que realmente tiveram problemas, mas já está acertado. Mas agora vamos A aguardar. minha informação bate com a do Mano, que ele não vem. Não volta. Que é o único da comissão técnica que fica na Arábia, é ele. Eu não sei se o Carille voltaria sem o cara, né? Ele levou o cara para lá e voltar sem é duro, hein? Mas parece também que não sei se ele Faz quer o menor voltar. sentido o cara ficar, entendeu? Peraí, não, mas não sei, parece que eu não sei se ele quer voltar. Parece que é o interesse dele ficar lá também. Bom, aí eu já Imagina, assume lá um técnico italiano. Tá lá o Mauri Lima para ser o treinador de goleiros. não... Se for... Ele pode até voltar, mas pode até não ir pro Corinthians. Mas eu não acredito que ele vai ficar lá, não. É muito esquisito, não é? Também acho. Eu não acho Assume que lá um carteira- técnico argentino. É. Assume um técnico polonês. Porque o cara quando vai pra lá, senhor, Ei. ele já leva uma comissão. Claro, o cara que tá o Carille chegando não num país voltaria diferente, sem com uma ele. língua diferente, ele já leva a equipe dele. Já leva uma equipe pronta. E hoje o contrato do Gustavo já está no bid. Não, é só devolver. Já, Ele não, mas tem já contrato está, no então, Corinthians, já está. Devolveu já o está, ok. empréstimo, já entra no Olha lá. bid. Então tá Ali, ó. resolvido a questão do Ali, ó, centroavante. olha lá. Gustavo Henrique da Silva Souza, contrato definido, data do início 20 de 2016, Tá definitivo. nascimento 29 de março de 94, data da publicação 4 de dezembro de 2018, 0000000 Corinthians. Ah, mas Aí, ele volta com uma expectativa, Benja, maior do que quando ele saiu. Quando ele saiu, a torcida do Corinthians não podia vê-lo pintado de ouro. Ele termina o ano como artilheiro. Ele termina o ano como o jogador que mais marcou gols aí, juntando as duas divisões. Duas não, 3, 4 do futebol brasileiro. Ele é artilheiro do país, hein? Foi o cara que mais fez gols. Então é uma situação, Flavinho, que pode servir talvez na série- aí e na como Série B, que um não é alento, tão- né? Não é tão fraco, não é não. tão fraco. Claro que pode ser um Não, bom mas a reforço. Série B claro que é um sim. degrau abaixo. Não dá pra gente falar, olha, é o mesmo nível da Série A. Não é. Mas pra um cara que saiu da forma como ele saiu, Pascoal, Sormani, Flavinho, Silva. Não, você me eu vou chamou falar de bem, Pascoal, né? tudo bem, É vai, verdade. continua. Aí, mas Não eu, tem problema. é que vocês são duas referências, então vocês meio que estão incorporados um no outro. Mas beleza. Então, Sormani, ele chega numa situação aí melhor do que quando ele saiu do clube. Porque ainda mais com a concorrência que ele tem ali. O Roger, que até agora não conseguiu se achar no Corinthians. Você tem lá o Jonas, Roger é uma pai do decepção, céu. né? Pai do céu. O Matheus Matias não joga. Inclusive, o Jonathan- Matheus Matias está sendo emprestado por Guarani, Pascoal. Você tem essa informação aí? Está sendo emprestado para o Guarani. O Guarani também quer Osmar emprestar Loss o tá Longini levando, de né? volta. Que jogou no Guarani, foi bem na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani quer também a permanência do Longini lá. A Ponte Preta tem interesse também na contratação dele. Preta aqui é o Matheus Ribeiro, o Longini. Ponte Preta que também não subiu, né? E a Ponte Preta que também não acertou o contrato com o treinador, porque a renovação de contrato não andou. Quem? Guto Ferreira. Não. Não. Aquele outro lá. Agora me saiu da cabeça. Gilson Kleiner. Gilson Kleina. Fez a proposta, o Gilson Kleina não respondeu, o presidente ligou 2 vezes. Por isso precisa contratar zagueiro. Qual? Morreu o interesse no Gil mesmo? No quem? Gil não tem Gil. como, mano. Morreu? Não tem como. Nunca diga nada tem como no futebol, Pascoal. As coisas mudam. Um zagueiro que eu não consigo entender, por que não veio pro Corinthians? Que fez o jogo sagrado com a gente ontem, que é o Leandro Castan. Não, o Corinthians ele tentou em Não 3 tentou. oportunidades. Não tentou. Como não? O Corinthians tentou. disse que era caro. Não Houve até uma entrevista não, com um dirigente. não tentou. Leandro Castan Não é caro, tentou. inviável. Não tentou. Eu falei na época. Não tentou. Não tentou, não. O pai do Cassiano teve conversando com o pessoal do Corinthians? Não. Não teve, mano? Não Teve, teve. uma época teve sim, velho. Não teve. Ué. Não teve. Gente, ontem o Leandro Castan até contou que o Maxi Lopes ligou pra ele e falou: tô indo pro Vasco, vamos. Mas era diferente, porque o Corinthians, quando ele tentou... Não era diferente, né? Inclusive, uma das vezes que o Corinthians tentou foi antes do problema que ele teve.
Não, estou falando depois. Você está falando de 3, 4 anos atrás. Estou falando agora recente. Mas o Corinthians ele tentou em outras vezes aí. Ele pode não ter feito então uma proposta oficial, mas... O Corinthians precisa, olha, o Corinthians precisa hoje um zagueiro urgente, bom. Tá certo? Lateral esquerdo eles vão apostar nesse menino. É pouco, precisa ter mais um. Precisa de um centroavante bom e um meia. Bom. Um meia. Aí eu acho que se o Carille vem, se o Carille vier, que eu acredito que ele venha, com 3 caras aí, pelo menos 2 bom, bacana, e um que pode vir a ser algo, eu acho que o Corinthians pode vir com um time forte. Mas pera lá. Esse pode ser o quê? O Sassá? Ele não é esse jogador. Não, eu não tenho a informação que o Sassá vem pro Corinthians. Exemplo, só colocar como exemplo aqui. Eu hoje traria, já falei, hoje traria Rafael Sobis. Então, mas esse também não é esse cara, Benja. Eu traria o Rafael Sobis. Hoje o Rafael Sobis não é esse cara que vem pra desequilibrar, não. Pra mim é um baita jogador. Ele foi, hoje não é mais. Mas por que ele foi? Eu acho que ele foi, as coisas acontecem, Benja. A vida ela é cíclica, ela tem um começo, um meio. Eu não acho. Enfim, eu traria o Rafael Sobis hoje. É isso que eu te falo a respeito do Rodrigo Caio. Você falou, o Rodrigo Caio quase deu pra... Hoje em dia, não é mais isso. Vale o Arão. Não, mas, Sormani, eu ainda acredito, porque o Rodrigo Caio é jovem. O Rafael Sobis, ele já tá terminando a carreira. Quantos anos tem o Rafael Sobis? Sim. 33. É diferente. Você quer o Thiago Neves? Thiago Neves, sim. Thiago Neves é mais velho que o Sobis. Mas tá jogando muito. Não, então não é a idade. Não é só a idade. Não, mas você não, Thiago, peraí, então você não é a idade, mano. Não, você falou do Sobis, olha a idade. Você confundiu as coisas. Uma coisa, por exemplo, é o cara tá jogando em alto nível como titular e tem uma certa idade. Outra coisa é o cara tá no banco, Benja, não rendendo o que ele pode render e já ter uma certa idade. É diferente a situação. Gente, o Rafael Sobis tem 33 anos, o Thiago Neves tem 33 anos. Rafael Sobis tá voando. Não, tá não tá, Benja, não tá. O Rafael Sobis hoje, ele não é a terceira opção do... Mano, o Léo Moura não tava voando, o Cortez não tava voando, o Jael não tava voando, o Cícero não tava voando, o Ego não tava voando. Aquele cara que não tava voando. O David, ele joga, quando não jogam os titulares ali, ó, é o David que é a opção, o Rafinha é a opção, o Rafael Sobis não é mais. Você tem que saber o que o jogador é capaz de entregar. Joga no Corinthians. Fácil. Acho que tem bola. Não, mas peraí. Jogar no Corinthians hoje com esse time capenga que tem lá, tá na cara que ele joga. O time é bom ou é capenga? Tem hora que você fala que o time é bom, não tem treinador. Tem hora que você fala que ele é capenga. Quem você vai falar? Quem é melhor, o Cleison ou o Rafael Sobis? Tô jogando individualmente. Não dá nem pra comparar, mano. Não dá pra comparar. Pera só um minuto. Quem é melhor, o Romero ou o Rafael Sobis? Dá pra comparar, mano. É isso que eu tô falando, Sormani. Eu não tô falando que o Rafael Sobis ele não tem bola pra jogar. Ele tem bola pra jogar. Porém, quando vocês falam, esse time é uma porcaria, não, o time não é uma porcaria. Em algumas situações, você pode fazer um comparativo. Por exemplo, o Sobis com o Romero, o Sobis é mais jogador. Com o Cleison, ele é mais jogador. Vou dizer um negócio. Só que ele não é esse cara que pode, chegou o Rafael Sobis pra resolver os problemas. Mas não tem esse jogador que chega pra resolver o problema, mano. Jogador que chega pra... O Thiago Neves seria esse jogador. Não, o jogador que chega pra resolver o Neymar, que não vem, é esses caras. Não, o Thiago Neves seria... Olha aqui, o Thiago, olha aqui. Traz o Carille, mas precisa de um presente de Natal pra torcida. O Sobis. Enquanto não tiver um presente de Natal da torcida, o Thiago Neves, o Sobis, o Sassá, o Gil, o Pablo, seja lá quem for, se não tivesse presente de Natal... Se chegasse aí, você falou jogadores aí. Peraí, eu queria terminar um negócio, só um parênteses aí, porque você falou, olha, você chega a 3, 4 jogadores aí pra resolver. Não, 3 jogadores, então vamos lá. Um zagueiro. Chega lá um Gil, um zagueiro do naipe do Gil. Chega lá um lateral esquerdo, que agora foi vendido pra Rússia, mas o Ayrton Lucas. Ou então o Renan Lodge. Não, tô colocando como exemplo. São jogadores aí que vêm. Não, mas gente, tô colocando como exemplo os jogadores que viriam pra resolver. E traz um Thiago Neves, e lá na frente traz um jogador que resolve qualquer time. 4 jogadores. Então, mas é que tá. Você resolve todo mundo. Você resolve qualquer time. Se você colocar esses caras no Fortaleza, o Fortaleza vai brigar pro time. A partir do momento, o cara falou aqui Ibra, Neymar, eu tô dando jogadores aí. O cara não, né? O cara falou. O cara. Pô, mas você que é o problema. Você tá, meu. O cara, nem você é o comandante do programa. Fala galera, passando aqui mais uma vez para mostrar para vocês que dá sim para ganhar dinheiro sem sair de casa. Olha quanto eu já ganhei só nesse mês, mais de R$ 3.800. E olha o meu total, mais de R$ 5.200. Então galera, acredita, dá para ganhar dinheiro sem sair de casa. Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda como ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa.